vídeo sobre essa série referente às origens da cibernética, eu apresentei a passagem de uma ontologia newtoniana, por dizer assim, do mundo, o mundo, como se ele fosse constituído por partículas essencialmente, e centrado na simetria temporal, para um mundo, uma outra ontologia, né, próxima à termodinâmica, onde o mundo é concebido fundamentalmente como estados de energia, mas com uma diferença. Não vigora mais a noção de simetria temporal, mas a ideia de seta do tempo, de entropia e de tendência à morte térmica. Nesse segundo vídeo, a ideia é discutir como que a cibernética retoma esse movimento original, mas sem romper com a noção de energia, coloca a ideia de informação no centro da perspectiva que eles visam construir. A cibernética sempre se apresentou como uma nova síntese, uma tentativa de superar a divisão entre as duas culturas, né, a divisão entre as ciências tidas como duras e as ciências sociais, e ao mesmo tempo superar a cisão entre o materialismo e o vitalismo. Esses serão os temas centrais aqui desse segundo vídeo. A cibernética, desde as suas formulações originais, sempre envolveu uma aglutinação entre informação, comunicação e organização. Embora sejam instâncias ou momentos separados, a cibernética é a tentativa de mobilizar a conjunção entre esses três termos: informação, comunicação e organização. Mas a tendência dominante é pensar a informação como um elemento, uma dimensão da realidade, se você preferir, destacado das suas formas de manifestação corpóreas, ou seja, seus substratos. Logo, olhando desse jeito, a informação é o operador que seria capaz de permear simultaneamente a dinâmica do que costumamos chamar de mundo natural e do mundo social. Por isso aquela ruptura com as duas culturas. Ou dito de forma mais precisa, mais rente ao que o Norbert Wiener começou a escrever no livrinho Cibernética, que é o livro icônico. O livro onde surge o termo pela primeira vez e que é a principal referência dessas discussões. Bert Wiener vai insistir que a cibernética, o modo como ela entende e agencia a informação, permite operar nos interstícios onde atuam os homens, as máquinas e o servomecanismo. Embora, como eu disse, o nome cibernética esteve associado ao nome de Norbert Wiener, esse livro, publicado em 1948 pela primeira vez, ele não sai do vazio. Ele reflete um conjunto de esforços de investimentos realizados no comecinho da década de 40, quando parecia eminente que os Estados Unidos iam ter que entrar na Segunda Guerra Mundial. Estudos que começaram a estabelecer a articulação entre as empresas, as universidades e o governo americano, né, o que foi chamado depois de complexo industrial militar. Qual que era a percepção? Quando a aviação evoluiu, os aviões passaram a voar a mais de 400 km por hora, né, que é o caso dos caças da Segunda Guerra Mundial. Os aviões da Primeira Guerra Mundial não passavam de 150 km por hora. O combate ainda era baseado no sensório humano. A aceleração da aviação, o desenvolvimento de mísseis, começaram a mudar um pouco esse parâmetro e começaram a exigir uma maior acuidade da percepção do campo de batalha. Os aviões fustigavam a marinha. O primeiro conjunto de projetos militares que deram origem à cibernética eram baseados na tentativa de construir um sistema preditivo de controle de fogo para artilharia antiaérea. O que é isso? Os aviões voam muito rápido, é cada vez mais difícil você antecipar visualmente onde ele vai parar, mas a despeito da velocidade que os aviões têm, de um modo geral, você sabe o alvo ou os alvos que ele visa atingir. O piloto vai, quando souber que vai enfrentar uma artilharia antiaérea, vai tentar buscar manobras evasivas, só que você sabe que em algum momento ele vai ter que chegar próximo do alvo. Então você sabe o objetivo do avião. E por mais estocástico que seja o processo de quem, obviamente, está tentando controlar a metralhadora, é possível prever
mais ou menos para onde o avião vai, avaliando os seus estados anteriores, a sua trajetória anterior, tentando perceber qual que é o padrão de ação daquele piloto e sabendo que algumas manobras são impossíveis. Ele não pode fazer curvas muito aceleradas, porque ou o piloto desmaia ou o avião se desintegra. Então, o segredo era tentar antecipar campo de possibilidades que o avião poderia estar num tempo um pouco além de onde você está enxergando. O sistema apontaria a metralhadora naquela direção, presumida, corrigindo, né, à medida que os erros iam acontecendo, tentando absorver o erro para que o operador da metralhadora simplesmente acionasse o gatilho. Ou seja, esse que era o princípio, automatizar o máximo possível os sistemas de defesa antiaérea. O que, evidentemente, preparava o caminho também para medidas ofensivas. Se você faz isso do ponto de vista da defesa, não é impossível você começar a automatizar os sistemas de ataque. Mas o impulso original veio daí, construir um sistema preditivo de artilharia antiaérea que tentasse presumir as posições futuras de um míssil, ou o míssil é mais fácil, né, porque tem uma trajetória balística naquela época, ou de um avião, onde você mais ou menos tinha noção de aonde ele teria que lançar suas bombas ou utilizar sua metralhadora. Então, esse era o projeto inicial, e esse era um projeto que reunia pessoas muito diferentes, de competências muito distintas, mas envolveu o Norbert Wiener, que trabalhava num sistema de predição para guiar o controle de fogo das metralhadoras ligadas à defesa antiaérea, da Marinha Americana predominantemente. Então, esse esforço inicial vem da guerra e da preparação para a Segunda Guerra Mundial. Mas o que é curioso é que, na prática, a questão começou a ser pensada predominantemente como um problema de identificação de vetores, de movimento dos vetores, e que tudo rodeia no entorno das informações que traduzem esses movimentos em dados e que sempre vão operar de um ponto de vista preditivo, tentando entender as possibilidades futuras a partir do padrão de comportamento do vetor que você está observando, por exemplo, um avião, e ao mesmo tempo, se você fez uma predição relativamente correta, na direção correta, mas não atingiu, rapidamente recalcular para entender onde está o erro e recalibrar o sistema. Esse é o segredo do jeito que se colocava a questão. Entender o problema, principalmente na chave da informação e do processamento de informação, mas também na chave de como recalibrar eventuais equilíbrios. No limite, como já foi adiantado e vai ser explorado ainda mais, a questão é pensar tudo como sistemas homeostáticos que tentam resistir à desordem. Basicamente, esse é o princípio por detrás dessa forma de colocar a questão. É curioso porque o Norbert Wiener era um matemático com inclinações filosóficas. Outro grande matemático, Claude Shannon, foi também envolvido, não no mesmo projeto que o Norbert Wiener, mas no mesmo esforço geral, e ele era um pesquisador da Bell Labs, centrado na comunicação por telefone, embora a teoria da informação que ele propõe seja totalmente geral, mas o trabalho dele era esse: como eliminar o ruído em conversas telefônicas. Como é que ele entrou nesse jogo? Exatamente para normalizar os dados e eliminar os ruídos para tornar possível esses sistemas preditivos. Então, você vai recrutar pessoas de áreas muito diferentes de aplicações práticas, todas elas permeadas pela matemática e pela nascente teoria da informação. É nesse sentido, então, que aquela problemática da energia começa a ser complementada, em alguns casos, até fagocitada pela teoria da informação que começava a nascer, e a cibernética é um dos principais expoentes dessa nova visão e dessa teoria. O que estava em questão, então, era uma forma de integração entre as máquinas e os seres humanos. A partir do momento em que um aviador entra no avião,
Ele estabelece uma relação simbiótica gigantesca com a aeronave e ele pode ser tratado como, do ponto de vista de quem está atirando, do ponto de vista do operador do radar, como um ponto, mas ele é exatamente um imbricamento entre o homem e a aeronave. Tem um homem pilotando, mas tem uma dimensão da aeronave que tem a ver com as suas propriedades. Por exemplo, né, os aviões não se comportam exatamente da mesma forma. Tá certo que quanto mais você foi ganhando velocidade e propulsão, as diferenças, né, nos caças de última geração vão ficando menores. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, as diferenças eram muito significativas. Aviões de motor rotacionado, por exemplo, eles tinham dificuldades para virar. Eu não me lembro agora se é para a esquerda ou para a direita. Então, a probabilidade de ele tentar uma manobra evasiva é sempre no lado que ele vira com mais facilidade. A forma da asa, se você está combatendo um triplano ou um avião com uma asa só, isso já telegrafava as possibilidades de ação e os padrões prováveis que aquela aeronave iria realizar, mas, ou seja, ela sempre está integrada a um piloto. O piloto também vai exercer aí vai dar algum grau a mais de idiosincrasia no sistema, e você vai tentando entender, então, esse combinado homem-máquina, essa agregação, esse agenciamento, quais são as suas disposições futuras prováveis, tendo em vista seu comportamento no passado. Ainda preservando essa visão, e era um problema muito saliente, não é só você tentar, então, prever as possibilidades que o aviador vai engendrar. A metralhadora, por exemplo, antiaérea, para usar o exemplo mais clássico de onde surgiu tudo. Quando ela superaquece, por exemplo, quando ela está aquecida, o padrão de tiro muda, porque a graxa fica mais viscosa ainda. Se está mais frio, o padrão de tiro muda. Então, essas coisas também tinham que entrar no modelo de previsão, que era muito complicado. E muito além das capacidades de processamento dos anos 40 e dos anos 50. Muito além. Mas os princípios fundamentais estavam lá. E se você quer integrar homens, servomecanismos e também animais, porque eles também estavam no jogo, é necessário entender os seres vivos, as máquinas e o meio natural, processadores e comunicadores de informação. É nesse sentido que, embora sejam coisas diferentes, sempre foi muito difícil, praticamente impossível, na prática, separar informação de comunicação, de organização e de controle. Essas coisas todas produzem uma forte sinergia. Um dos exemplos mais clássicos que o Norbert Wiener vai apresentar, e podemos depois tirar algumas implicações disso nos outros vídeos, é o exemplo do sistema de organização de um formigueiro. Um sistema baseado numa comunicação por feromônios que é totalmente descentralizado. O que acontece? As formigas saem do formigueiro a esmo, a princípio. Se elas trombarem com uma fonte de comida, elas voltam para o formigueiro. Ela deixa um traço de feromônio que desaparece depois de um certo tempo. Se uma formiga, né, imagina, uma foi e voltou, uma formiga está passando aleatoriamente, não achou nada, cruzou por esse caminho e percebeu que uma formiga voltou, a quantidade de feromônio é maior, a tendência é que ela vá na direção. Tromba, se ela achar comida, ela volta também, o que engrossa esse traço, esse rastreador. A tendência é que várias formigas que estejam a esmo encontrem ou trombem esse rastro e cheguem até a fonte de comida. Quando a fonte de comida acaba, as formigas param de ir até lá, começam a tomar outras direções, e com o tempo esse rastro original vai sumindo e dando lugar a outros. Então, esse é um sistema de comunicação descentralizado, de troca de informação com entidades com baixa capacidade de processamento, mas que organiza de forma descentralizada não só a alimentação, como os sistemas de defesa do formigueiro. Esse é um exemplo muito saliente, um exemplo que o Norbert Wiener vai recorrer no livrinho de 48, e que é muito estudado e muito exemplificado, que em grande medida é uma forma de quê? De tentar enquadrar em grandes movimentos homeostáticos de feedback negativo o comportamento das formigas no entorno do formigueiro. Então, se a gente puder usar uma imagem para caracterizar essa primeira fase da cibernética, é a noção de feedback negativo, que tenta preservar as variações dentro de um limite, e de homeostase. A ideia fundamental
era criar sistemas homeostáticos que não dependem da consciência. É essa combinação entre feedback negativo e homeostase é que pode ser caracterizado como a primeira fase da cibernética. E por que cibernética, né? Por que esse termo? A tradução, digamos assim, mais direta seria uma espécie de governética, porque cibernética vem de uma palavra grega que significa tanto timoneiro como governo. E é de propósito que o Norbert Wiener escolheu essa palavra. Vamos pensar primeiro no timoneiro. O timoneiro conduzindo um navio, manobrando o timão. Esse timoneiro entra numa relação de simbiose com o navio, que, pela propriocepção, ou seja, ele vai percebendo para onde mais ou menos o navio aponta, se ele está saindo do curso, ele vai sempre fazendo microcorreções. Então, um dos elementos centrais dessa ideia da cibernética é que, embora você tenha alguns objetivos definidos, eles só vão ser atingidos através de microrregulações. Um outro exemplo, né, que você já deve ter visto, é uma Kombi correndo no vento. O sujeito vai dirigindo, né? Ela é muito irregular. Você tem que ficar todo momento fazendo microcorreções para conseguir manter mais ou menos uma trajetória retilínea. Veio nesse sentido. Mas vem no sentido de governo também, de que forma? O governo que está no topo, mas ele tem que atender pressões que vêm de baixo e devolvê-las, formando na prática um mecanismo homeostático. Então, essas eram as imagens que fizeram com que o Norbert Wiener escolhesse esse neologismo cibernética, governética, para batizar esse livrinho e para dizer que ó, é o que a gente está fazendo desde o começo dos anos 40, produzindo mecanismos cibernéticos. Cyber depois começou a ser associado à computação e à internet, mas no início essa relação era impossível por motivos óbvios. Nem pode se falar que existiam computadores para valer nos anos 40 e nos anos 50. Eles eram completamente diferentes do que a gente imagina com o que é um computador hoje. Embora já existisse a noção do Turing, da máquina de Turing, no começo dos anos 50, essa discussão estava posta, mas não era uma referência. Cyber não tinha nada a ver com computadores. O que é importante? O Wiener preservou a noção da entropia, a noção da termodinâmica, a noção de que o mundo tende à desorganização e à desordem, mas ele vai insistir. Sistemas cibernéticos e a vida são tentativas de resistir localmente a essa tendência à desordem. Esse é o ponto fundamental. E nos vídeos posteriores, nós vamos começar a aprofundar os elementos que vão se desdobrar a partir dessa visão. Para sintetizar, nós poderíamos imaginar três grandes momentos. O primeiro momento, quando surge a ontologia newtoniana, onde a noção é de um determinismo radical, de um T1. Você segue necessariamente um T2, necessariamente um T3 e assim por diante. Por isso o princípio da simetria temporal, ou seja, passado, presente e futuro, não são qualitativamente diferentes. Essa que é a ontologia clássica, digamos assim, e do naturalismo clássico. Essa ontologia vai sofrer transformações por conta do mundo industrial, a generalização da máquina, que se por um lado, como já foi apontado no vídeo anterior, ela generaliza o tempo abstrato newtoniano, uma grandeza escalar que indexa os fenômenos, a máquina exigiu uma fonte energética térmica, transformação de calor em trabalho. O que mostrou que o mundo não é baseado em coisas que se transformam sem perdas. A noção de perda e a noção de entropia começou a surgir de forma inerente ao sistema de máquinas. Os sistemas de máquinas vão acelerar a guerra, vão acelerar a atividade humana e intensificar a obsolescência do sensório humano, que vai exigir o esforço de pensar a informação, sistemas de informação e sistemas de automação da percepção, que estão na base desse terceiro momento, então, que é o momento da cibernética, é o momento da centralidade da informação, que vai ter desdobramentos em todos os campos da atividade humana, inclusive na genética, quando você começa a pensar a vida basicamente, algumas pessoas, né, começam a pensar a vida basicamente como um código genético, ou como emanando de um código genético. Esse é o ponto fundamental que eu queria destacar aqui, e esse vídeo é a base para os próximos três que já estão gravados e vão começar a ser subidos paulatinamente.